Então tá bom. Então vamos chamar o pastor Renato Prates vai nos trazer a palavra. Vou orar pelo irmão. Querido Deus, nós nos colocamos agora na Tua presença, Senhor, para recebermos o que o Senhor tem preparado para nós. Que a Tua palavra seja proferida pelo Teu servo, que o Senhor use-o grandemente nessa noite para nos edificar, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos, estamos felizes por estar na casa do Senhor em mais um domingo, nesse dia que é chamado de o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez para a sua adoração. Sejam todos bem-vindos, irmãos queridos, visitantes, aqueles que nos acompanham também através do nosso canal no YouTube, impossibilitados muitas vezes de estarem aqui para adorar o Senhor e o fazem à distância, e outros que adorarão também durante a semana através dessa programação. Nós estamos nessa série de exposições sobre cura da alma. E hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33, onde leremos dos versículos 1 a 17. Gênesis 33, de 1 a 17. Mesmo assentados, os irmãos podem acompanhar a leitura. O encontro de Esaú e Jacó. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao seu encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, ela e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti. Peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesses contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e instou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que esses meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote.
e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Graças a Deus pela sua bendita palavra. Um dos maiores causadores de enfermidades da alma é, sem dúvida, a falta de perdão. A falta de perdão tem ocasionado enfermidades nos corações, não só daqueles que aparentemente não tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ou servem ao Senhor Jesus Cristo numa igreja como esta, mas em todos os corações. Há pessoas aflitas, angustiadas, depressivas, ansiosas, não conseguem dormir, procuram terapias alternativas, profissionais da área, para tratarem a enfermidade do coração que só pode ser curada por uma ação, o perdão. Hoje nós vamos refletir sobre a cura da alma através do perdão na vida de dois irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. Você, cristão, já estudioso da palavra do Senhor, já deve conhecer bem essa história. É possível que outros não. Mas nós sabemos que a história de Jacó e Esaú, esses irmãos gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca, filhos da promessa, porque de Jacó nasceu o povo de Deus, as 12 tribos de Israel. Essa história foi conflituosa desde o ventre da sua mãe, de Rebeca. Quando você vai lá no capítulo 25 de Gênesis, você vai perceber que Rebeca, enquanto gestava esses gêmeos, já percebia que no seu ventre havia uma batalha. Os dois já pelejavam entre si no ventre da sua mãe. E diz o mesmo texto que quando Esaú saiu primeiro, Jacó saiu agarrado no seu tornozelo, já disputando a saída pela bênção da primogenitura. E o que era a bênção da primogenitura? Aquele que nascesse primeiro, ele herdaria a maior parte dos bens, governaria a casa e teria autoridade sobre tudo que seu pai e a sua família possuíam. E Jacó já nasce dessa forma, por isso o nome dele é chamado de Jacó, ou usurpador, ou enganador. E depois será trocado por Deus para Israel, ou seja, o povo de Deus. As desavenças de Jacó e Esaú continuam, eles crescem, e agora na juventude, Jacó se aproveita de um momento de fraqueza de Esaú, ainda em Gênesis 25. Esaú vai caçar, retorna, está cansado, está com fome, e Jacó era um bom cozinheiro, está preparando ali um cozinhado de lentilhas e pão, é a refeição, e espertamente oferece um negócio ao seu irmão. Se você me vender o seu direito de primogenitura, você vai fazer essa refeição, você vai receber essa refeição. Naquele momento de desespero, de fome, Esaú aceita aquele acordo, vende o direito de primogenitura para Jacó. Mais à frente, no capítulo 27 de Gênesis, nós temos um momento em que Isaac está idoso, não consegue enxergar, e Jacó mais uma vez se aproveita disso, fingindo ser Esaú para receber a bênção do pai, porque a bênção era uma condicional que dava autoridade para aquele filho governar sobre aquela casa. E ele faz isso com a ajuda da sua mãe, Rebeca. Isso também provoca a ira de Esaú. Quando Esaú descobre que seu irmão roubou, de fato, a bênção da primogenitura, recebeu a bênção do pai, a ira de morte entra no seu coração e ele, de fato, declara que vai tirar a vida do seu irmão. Isso faz com que Jacó, então, deixe a casa dos seus pais. Com a bênção da primogenitura, de que nada serviria naquele momento, vai para o deserto, para uma jornada de experiências com Deus, como aconteceu em Betel, quando ele tem a visão da escada celestial, anjos subindo e descendo, e ali tem um encontro, o primeiro encontro dele com Deus, pode-se dizer. E também numa jornada que empreende, no capítulo 29, para encontrar a mulher dos seus sonhos, o amor da sua vida, que é Raquel, para trabalhar por ela 14 anos e mais 6 anos na casa do seu tio sogro Labão e ser explorado por ele. A jornada
difícil, mas uma jornada ao mesmo tempo abençoada pelo Senhor, porque Jacó vai prosperar, ele vai enriquecer sobremaneira, mas estará distante da casa dos seus pais, do seu irmão, por 20 anos, se tornando inimigo do seu irmão. Nós chegamos aí ao capítulo 32 de Gênesis, capítulo anterior, onde Jacó já empreende uma jornada de retorno à casa dos seus pais. Ele quer retornar e ele tem um desejo no coração. O desejo no coração dele é se reconciliar com Esaú. E aí nós temos um pequeno intervalo, nós temos um interlúdio no capítulo 32, que é justamente aquela famosa batalha de Jacó com um varão, onde ele vai prevalecer, mas terá sua coxa ferida, uma marca registrada de quebrantamento na vida dele, tudo preparando Jacó para aquele encontro com Esaú. Diz o texto que Esaú já estava preparado também para o encontro de Jacó e daqueles que eram os seus familiares, os seus filhos, os seus servos, e tudo que ele possuía estava naquela jornada. Esaú estava com 400 homens e Jacó tremeu naquele momento. É um momento decisivo, é um momento de resolução de um conflito que havia 20 anos na história daqueles dois homens. E aí nós podemos também refletir nessa passagem, nesse momento desafiador, a respeito dos conflitos que nós, porventura, também desenvolvemos na nossa jornada, nos nossos relacionamentos, sejam com familiares, pessoas próximas a nós, como também irmãos em Cristo Jesus, como amigos, como colegas de trabalho. Muitos conflitos mal resolvidos que perduram por anos na nossa existência, enfermando o nosso coração, mas que chega a um momento decisivo. Um momento que Deus preparou para serem resolvidos. Quantas pessoas hoje estão com problemas mal resolvidos nessa área do coração, precisando, de fato, desse momento de resolução preparado por Deus para que haja paz, para que haja cura, para que haja satisfação e alegria. Nós vivemos também momentos como esse. A igreja é um lugar de perdão. Em primeiro lugar, nós fomos perdoados pelo Senhor e recebidos por Ele, curados e sarados por Ele. Mas nós somos ensinados também a amar uns aos outros, como Cristo nos amou, entregando a sua vida por nós. Em todos os momentos, nós vamos precisar de resolução de conflitos, de perdão, porque nós vamos falhar uns com os outros. Eu, como pastor, posso e vou falhar com vocês. Como irmãos em Cristo Jesus, nós vamos falhar muitas vezes uns com os outros. Muitas vezes sem perceber, muitas vezes sem querer, vamos ofender. E precisaremos trabalhar esse tema do perdão para termos cura da alma. Igrejas saudáveis são igrejas perdoadoras. Nós vamos aprender hoje aqui no capítulo 33 algumas lições sobre a cura da alma através do perdão. Quando eu olho aí o capítulo 33 de Gênesis que nós lemos, versículos 1 a 17, eu vejo algumas atitudes, alguns efeitos e algumas realidades que dizem respeito ao perdão desses dois irmãos, em guerra e afastados como inimigos durante 20 anos. A primeira observação que eu faço aqui é que o perdão necessita de quebrantamento. Para que haja o perdão, é necessário que haja um quebrantamento no coração promovido pelo próprio Deus. E quando eu observo a história de Jacó, eu percebo que Deus o foi quebrantando ao longo da sua história. Veja, ele deixa a casa dos seus pais para ir ao deserto para ser quebrantado pelo Senhor em Betel. Ele vai passar 20 anos na casa de Labão sendo quebrantado por aquele que exploraria o seu trabalho. No capítulo 31, quando Labão vai perseguir a Jacó, quando ele deixa a sua casa, Jacó vai dizer para ele: olha, eu trabalhei para você durante 20 anos, e até a ovelhinha, o cordeiro que um animal, um lobo pegava, eu tinha que pagar do meu bolso. Então veja o nível de exploração que esse homem foi submetido, mas para quebrantamento dele. Durante 20 anos Deus trabalhou no coração de Jacó. Aquele que era o enganador agora é o enganado. E ele é obrigado a passar por essa peneira de Deus para entender, de fato, o que é perdão. Quando eu olho para Jacó,
eu vejo um homem que sai da casa de Labão, com tudo que tem, vai novamente para o deserto. Ali no capítulo 32, por exemplo, ele tem uma outra experiência com anjos do Senhor que estão com ele, caminhando com ele, nesse processo de quebrantamento, preparando o seu coração. Eu vejo um homem que está disposto a se humilhar, se prostrando 7 vezes na presença do seu irmão. Enquanto ele se aproximava do seu irmão, diz o capítulo 33, ele vai se prostrando 7 vezes. Ele e toda a sua família se prostrando como um servo faz ao seu senhor. E eu não sei se você observou aqui no capítulo 33, que todas as vezes que Jacó vai se referir a Esaú, ele o faz como servo. O seu servo está aqui. O seu servo conseguiu ou está tentando a sua misericórdia o tempo todo. E Esaú vai tratá-lo como irmão depois do perdão. Interessante essa postura de Jacó e como Deus quebrantou este homem para chegar até esse momento. Para que haja perdão verdadeiro, queridos, é necessário que haja quebrantamento no coração do homem, no nosso coração para perdoar. Esse quebrantamento pode levar 20 anos para acontecer, até que chega o momento do perdão. Pode levar alguns dias, alguns meses. E aí eu lembro com muito carinho de uma experiência que eu tive na minha infância, lá naquela época ainda era a 4ª série. Quem estudou aí na 3ª série, 4ª série, lá nos início dos anos 80, não é? Eu estou revelando aqui a minha idade, não tem problema. Mas lá, e revelando de vocês também, mas era 3ª série, 4ª série. Da 3ª para a 4ª série, no governo Brizola, aqui no Rio, houve uma grande greve educacional. Não sei quem vai lembrar disso. E os brizolões e as escolas estaduais, elas fecharam por bastante tempo. E aí meus pais, com muita dificuldade, resolveram me transferir para uma escola particular que tinha na região. Mas interessante que nessa escola, nessa classe, eu tinha um colega de turma que não era um colega. Ele era um inimigo, ele era um Esaú, dentro da sala de aula. Em tudo ele procurava um motivo para aplicar um bullying. Naquela época não chamava de bullying, não tinha isso, mas era uma implicância mesmo, agressiva comigo em tudo aquilo que eu fazia. E o dia que meu pai resolveu me matricular em outra escola, eu dei graças a Deus de sair daquela escola com centenas de alunos por causa do Heber, que era o meu colega de classe. Estou livre desse cidadão, graças a Deus. E aí cheguei lá, na outra escola, no Centro Cultural Robespierre, para estudar, turmas pequenas, aquele estilo de escola mesmo privada. E aí, graças a Deus, não tem um Heber aqui. Para minha surpresa, passaram alguns dias, um novo aluno chegou, quem era? Heber. Quando eu vi, eu tomei um susto, fiquei igual Jacó, assim, quase me prostrei 7 vezes diante dele. Mas quando ele me viu, ele arregalou os olhos e disse: Renato, você aqui, veio e me abraçou. E se tornou meu melhor amigo naquela turma. Um dos melhores amigos que eu tive em toda a minha história, toda a minha trajetória. Então veja que Deus vai trabalhando no tempo de maneiras extraordinárias, quebrantando corações para que haja o perdão. Muitas vezes é o tempo que Deus vai usar. O tempo não cura nada, mas Deus usa o tempo para curar corações, quebrantar corações. Então eu vejo aqui um Jacó quebrantado, ou seja, preparado de fato para este momento de reconciliação com seu irmão Esaú. Quando eu olho também para o capítulo 33, eu vejo aqui que há uma atitude que nós devemos ter, ou atitude que nós devemos ter. Em outras palavras, nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus faça a parte dele. E eu vejo aqui um Jacó que fez tudo o que ele podia fazer para alcançar essa restauração emocional, para alcançar esse perdão. Quando você olha aí o capítulo 32, você vai ver um Jacó que, ao perceber a proximidade do seu irmão da terra, ou das terras do seu irmão, antigas terras dos seus pais, ele vai providenciar presentinhos para o seu irmão. E presentinhos valiosos. Ele vai mandar centenas de animais de presente para o seu irmão, buscando agradar o seu irmão. Ele não só vai fazer isso, quando chega no capítulo 33, ele vai também mandar à frente dele a sua própria família.
Porque se existe algo que toca a gente de fato, é ver a família presente. A família transforma a realidade. Quando a gente vê irmãos, cunhados, cunhadas, a sogra de vez em quando, o sogro também, mas quando a gente vê sobrinhos chegando, e Jacó sabia disso, então ele via os seus familiares na frente, os seus filhos, a sua família na frente para tentar quebrantar o coração de Esaú. Há um esforço aqui, tudo que ele pode fazer, ele vai fazer. E por fim, ele vai se aproximar, se prostrando, se quebrantando, se humilhando, com o coração quebrantado. E aí o que Deus tem que fazer, Deus fez. Diz aí o versículo 4, que Deus quebrantou, trabalhou no coração de Esaú, que quando Esaú viu Jacó, qual foi a reação dele? Vou matar esse cidadão, vou cortar o pescoço dele. Chegou a hora, foi isso que aconteceu? Não. Diz o texto que quando Esaú viu a Jacó, ele correu ao encontro de Jacó, abraçou Jacó. A expressão aqui é tão forte. Agarrou o pescoço de Jacó, não para estrangular Jacó, mas num ato de amor, o beijou e os dois choraram. Que cena extraordinária, irmãos. O que Deus faz é extraordinário, porque o perdão vem de Deus. E ele acontece sempre no momento certo. Então, o que nós temos que fazer, Deus não fará. É possível que Esaú estivesse esperando um sinal de Jacó, já aguardando que Jacó desse um sinal para que houvesse aquele perdão. E aí eu lembro de um problema emocional que eu tive na juventude com uma pessoa, uma dissensão que durou cerca de 8 anos. Fiquei 8 anos sem me comunicar com essa pessoa. O problema foi muito sério, aqueles problemas mesmo que rasgam tudo, assim, rasgam a alma, ferem a alma, coisas muito violentas, de alma, de relacionamento. E aí passou esse tempo todo, Deus foi trabalhando no meu coração e não havia condição de se aproximar, não tinha condição de se aproximar, pela circunstância. E aí, num belo dia, no Facebook, eu consegui achar essa pessoa, mandei uma mensagem. Facebook bem usado, naquela época, então não tinha WhatsApp ainda. Consegui, e Deus tocou no meu coração que eu mandei uma mensagem privativa para essa pessoa. Eu só cumprimentei. O que eu recebi de volta foi um oi, tudo bem? Você é muito especial na minha vida. E ali começou um diálogo, nós nos reconciliamos e somos amigos até hoje, graças a Deus por isso. Foi o sinal que eu enviei, o comando que eu enviei. Então pode haver pessoas que estejam esperando o seu comando, um sinal para liberar o perdão desse relacionamento que foi rompido na sua família, na sua casa, no trabalho, desse amigo, dessa amiga profundos, íntimos do passado. De repente, o sinal é um oi, é uma mensagem, é um telefonema, é um recado. Quantas vezes nós temos que contar também com intermediários, pessoas que vão à frente nossa, para intermediar também. Isso já aconteceu comigo. De pessoas intermediarem uma reconciliação. Isso já aconteceu na igreja comigo. Como pastor, isso já aconteceu comigo. De outros pastores intermediarem uma reconciliação. De irmãos, de presbíteros intermediarem uma reconciliação. Então, o que você precisa fazer é a sua parte. Deus fará a parte dele nesse processo. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, que eu observo que o perdão exige o caminhar mais uma milha. Olha aí o que diz o versículo 12. Depois que eles se reconciliaram, os dois irmãos, que houve festa, celebração, o que Esaú faz aqui? Ele convida Jacó para caminhar com ele. Você reparou nisso? Venha comigo, vamos caminhar juntos, vamos para a nossa terra. E aí, Jacó, mesmo tendo apresentado o problema do cansaço, as crianças muito pequenas, o gado cansado, ele faz um acordo de seguir o seu irmão, ou seja, eles caminham juntos até o destino de Jacó, que é Sucote. Eu olho e percebo aqui um fundamento muito importante do perdão, que é caminhar mais uma milha com quem nós perdoamos ou nos
perdoou. Deixa eu explicar isso melhor, dando um exemplo também familiar da nossa casa, da nossa mãe. A minha mãe, há muitos anos atrás, foi fortemente ferida por um presbítero da igreja, que nós amávamos muito. E ferida de tal forma que ela não tinha condições de resolver o problema sozinha. Ela precisava de um intermediário. E aí entrou meu pai, que era presbítero da igreja, para interceder. E ele cumpriu Mateus 18,15. Mateus 18,15 diz que se teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então ele vai representando, porque ele também foi ferido naquela situação. Conversou com aquele presbítero, um presbítero já experiente, um senhor, que depois de alguns dias retornou até a minha mãe e pediu perdão. As palavras da minha mãe eu nunca mais vou esquecer, porque eu fui saber disso anos depois. No momento eu não sabia, era uma criança. As palavras da minha mãe para aquele presbítero foi o seguinte: eu te perdoo, mas nós vamos recomeçar o nosso relacionamento a partir de hoje do zero. Nós precisamos entender que perdoar não significa dar a chave do seu coração para quem um dia habitou nele, para que essa pessoa novamente tenha acesso à sua alma, ao seu coração. Perdão significa dar uma segunda chance para que essa pessoa ganhe a sua confiança progressivamente. Você entendeu? A pessoa tinha a chave do seu coração e te decepcionou, te frustrou, te traiu. Quando ela pede perdão a você, você dá uma chance a ela para mostrar que ela quer se recuperar. Você dá uma chance a ela para ela ganhar sua confiança novamente. É assim que casamentos superam traições, por exemplo. Amizades são reconstruídas. A fraternidade cristã é reconstruída assim: meu irmão pecou comigo, ele me pede perdão, eu digo, vamos caminhar, vamos zerar. E vamos nos dar uma nova chance de ganhar a confiança um do outro. Aquele presbítero fez isso, ganhou a confiança, não só da minha mãe, como do meu pai, da nossa família. Hoje está na glória. Nós somos amigos da família dele, até hoje, louvado seja Deus por isso. Mas ele recebeu o voto de confiança que foi andar mais uma milha. Então, quando alguém pecar contra você e te pedir perdão, a sua obrigação é perdoar. Quantas vezes deve perdoar um irmão? 7 vezes ou 70 vezes 7? 70 vezes 7 é infinitamente, perfeitamente. Então, todas as vezes que um irmão, um familiar, um amigo pecar contra você e te pedir perdão, você tem que perdoar. E dar um voto de confiança para que ele prove ser merecedor de confiança novamente na sua vida. Pastor, mas eu já fui decepcionado 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Não aguento mais. O seu papel é agir como Cristo agiu. Quantas vezes nós temos decepcionado a Jesus Cristo? Quantas vezes nós temos negado a Jesus Cristo? Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Quantas vezes nós temos traído a Jesus Cristo? Quantas vezes nós temos entristecido a Jesus Cristo? E quantas vezes Jesus Cristo tem nos perdoado? Todas as vezes. No início desse culto, nós pedimos perdão. Vai se estruturar. É assim que os casamentos vão superar as dificuldades, os relacionamentos vão em frente. É através da chave do perdão. É assim que nós vamos alcançar a cura para o nosso coração. Querido, querida, nessa noite nós aprendemos com Jacó, com Esaú, que nós precisamos de cura para o nosso coração. E uma das chaves, um dos antídotos para a cura é o perdão. Nosso coração muitas vezes precisa ser tratado, quebrantado pelo Senhor, para termos condições de nos prostrarmos, de nos humilharmos, muitas vezes diante de quem nos feriu, nos ofendeu. E esse é o grande desafio do cristianismo. Não é perdoar quem nos ama, o nosso amigo,
a quem nós amamos, mas é perdoar quem nos persegue. Olha que desafio nós temos no cristianismo. Por isso que muita gente não consegue ser cristão, porque não consegue perdoar. Isso é fundamental no cristianismo, mas para isso nós precisamos de quebrantamento, um quebrantado coração para que Deus possa trabalhar e nós temos condições de perdoar, como Jacó e Esaú. Em segundo lugar, nós precisamos fazer a nossa parte. Tudo que nós pudermos fazer para alcançar o perdão daquela pessoa que nos traiu, nos ofendeu, ou que nos persegue, ou que é nosso inimigo. Em terceiro lugar, nós precisamos caminhar mais uma milha. É o que Deus diz no nosso coração nessa noite de Santa Ceia. Da comunhão. A comunhão que nós temos com Cristo que nos perdoou. A comunhão que nós temos uns com os outros, a quem nós devemos demonstrar perdão o tempo todo, em todo momento. Eu não sei se você tem inimigos. Eu não sei se você tem pessoas com quem você não fala há anos. Eu não sei se você tem noção disso. Quem sabe tem pessoas que se tornaram suas inimigas e você nem sabe. É menos pior. De qualquer forma, você pode orar, pedindo a Deus que quebre todo laço, todo impedimento, todo embaraço e traga cura espiritual para o seu coração nesse momento. Você é capaz de fazer essa oração? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é só uma oração repetitiva, um ato religioso, mas é de fato o fruto de um coração perdoador. Vamos orar nesse momento? E você vai entregar diante de Deus qualquer problema emocional, qualquer necessidade, qualquer embaraço que você tenha nessa área. Quem sabe com irmãos que estão até aqui hoje, nesse lugar, reunidos, com lideranças, com pastores, presbíteros, diáconos, irmãos da mesma casa, pais, mães, filhos, não importa. O que importa é que haja quebrantamento, atitude e o caminhar de mais uma milha com aquele que nos magoou, nos feriu e nos decepcionou. Oremos. Nessa noite, Pai, corações estão postos diante de Ti, corações feridos, muitas vezes, magoados, entristecidos, decepcionados, cabisbaixos, adormecidos, fechados para relacionamentos, bloqueados, que precisam da cura através do perdão. A cura que o Senhor deu a Jacó, tratou o coração dele, transformou-o em usurpador, de usurpador para Israel, povo de Deus. Trabalhou no coração de Esaú e o fez chamar aquele a quem ele perseguia de morte de irmão. Aleluia. Que voltemos a chamar o nosso irmão em Cristo de irmão, de irmã. Que voltemos a chamar os nossos irmãos, nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossos primos, tios, tias, sogras, sogros de irmãos, demonstrando que não há nenhum bloqueio, nenhum impedimento, nenhum embaraço nos nossos corações. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convidar nossos presbíteros nessa noite para nós participarmos desse sacramento tão importante que é a Santa Ceia do Senhor, que expressa o perdão de Deus por nós. E corações que são tratados pelo Senhor podem participar da Santa Ceia com confiança. Quero lembrar que a Santa Ceia do Senhor não é presbiteriana, não é só dessa igreja. Se você faz parte de qualquer igreja do Senhor Jesus Cristo, você pode, deve e está convidado a participar da Ceia do Senhor. Não há impedimentos aqui para você participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é esse alimento espiritual da alma. É um antídoto também importante, junto com o perdão, para que tenhamos um coração saudável, tratado pelo Senhor. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, vai nos dizer isso, dessa tradição importante apostólica, retomada pelo apóstolo Paulo.
dizendo que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o deu aos seus discípulos. Mesmo sentados, nós vamos orar consagrando o pão do Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo pão retirado do uso comum e servirá agora de sacramento da vida e alimento espiritual. Na mesma ceia, naquele mesmo momento, o Senhor Jesus tomou um cálice, deu graças pelo cálice e o deu aos seus discípulos e disse: esse cálice é o sangue da nova aliança. Por que nova aliança? Na aliança antiga, um animal teria que morrer. Um sacrifício animalesco era oferecido para que você obtivesse perdão dos pecados. Em Cristo Jesus não há mais necessidade disso. Ele completou isso com o seu próprio sangue. Nós consagramos, Senhor, o cálice retirado do uso comum para servir de cálice da nova aliança em Cristo Jesus. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. Recebamos pelas mãos do presbítero Anderson, do presbítero Plínio, o pão e o cálice do Senhor enquanto cantamos nesse momento. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui. Este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céus, é nosso anfitrião. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo o esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Nos coloquemos de pé, amados. Tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos. Oremos com o presbítero Plínio.
Senhor Deus e Pai, nós louvamos o seu santo nome nessa noite, Pai. Obrigado pela oportunidade e o privilégio que nos deste nessa noite de participar dessa mesa espiritual, onde nós renovamos o laço da aliança com o Senhor. Verdade. Tanto, Pai, nesse momento que o Senhor possa estar correspondendo exatamente aquilo que em todos os momentos de nossas vidas esperamos do Senhor. Que Tu fique, Pai, na vida dos nossos familiares, na vida da igreja, e acima de tudo que possamos continuar servindo ao Senhor aqui nesse lugar, para receber de Ti, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Te louvamos, Senhor bendito, por tudo que aconteceu aqui nessa noite, pela simplicidade pela qual o Senhor trabalhou, atuou, e nós esperamos que, de fato, o Senhor aceite, em primeiro lugar, o louvor, a adoração, que só a Ti são devidos, e nos abençoa, Pai, com cura, com o coração sarado, transformado por Ti. Agora te pedimos que o Senhor mesmo abençoe o Teu povo. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, poderoso e Criador dos céus e da terra, e a comunhão e as consolações do divino e Santo Espírito de Deus, seja com todos vós, meus queridos irmãos, não somente aqui, mas em toda a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos, cantemos. Deus abençoe, amados.